sobre esse derby muito importante, nós vamos ouvir hoje o Valdir Ribeiro, tá certo? O Valdir Ribeiro, que é o presidente do Rio Branco Esporte Clube, claro que ele está preocupado, né? Tá e não tá, tá muito preocupado. O time dele é a lanterna do campeonato. O Valdir Ribeiro falou com o nosso querido amigo Léo ontem à tarde, lá no estádio Décio Vita. Vamos ouvir aí o que o Valdir Ribeiro tem a dizer sobre esse Rio Branco. Oi Peninha, oi amigos do Comendo a Bola, continuamos com nossas entrevistas dos personagens de mais um derby que está por vir. Quarta-feira tem Rio Branco e União Barbarense aqui no estádio Décio Vita, onde estou agora ao lado do meu amigo Márcio Coelho, que faz essas imagens, e também do presidente do Rio Branco, o Valdir Ribeiro da Silva, ele que assumiu há pouco mais de um mês aí o cargo de presidente do Rio Branco, um clube centenário, um dos mais tradicionais do interior paulista. Valdir, primeiramente, muito obrigado por atender a equipe do Comendo a Bola. Queria que você falasse um pouco desse início de trabalho à frente do Rio Branco, se está dentro do planejado, qual o balanço que você faz aí desse pouco mais de um mês comandando essa grandiosa equipe do interior paulista. Eu que agradeço a presença de vocês aí, né? O Comando a Bola, tomara que tenha muito sucesso o programa. Nós estamos hoje aqui há praticamente um mês comandando o Rio Branco, um time de tradição muito grande, uma torcida apaixonada, e esperamos, com paciência, os torcedores e também da população, tentar colocar o time no lugar que é devido para ele. Tivemos um começo de campeonato muito ruim, 3 derrotas seguidas, está pesando bastante, vamos para um derby, e o pensamento é um só, o pensamento é positivo e o objetivo é a nossa vitória para que a gente consiga sair desse começo negativo nosso, né? Então o pensamento é um só e tentar fazer que isso aconteça na quarta-feira. Você citou aí que o começo não foi bom, 3 jogos, 3 derrotas, ocupa a lanterna do campeonato por enquanto. A gente sabia, né, vendo a tabela do campeonato, que seriam jogos extremamente difíceis. Acho que o campeonato, de uma maneira geral, né, Valdir, é bem complicado, até porque 6 serão rebaixados nesse ano e só 2 vão conseguir o acesso. Mas dentro do que você viu nesses 3 jogos, tem uma explicação do porquê a equipe não conseguiu ainda engrenar no campeonato? Olha, nós fizemos 3 jogos treinos, e os 3 jogos treinos que fizemos, a gente surpreendeu que tinha uma defesa sólida e não tomava gol. Nós jogamos contra o Água, contra o Inter, então falei, poxa, acredito que estamos num caminho certo. Veio o jogo, o primeiro jogo nós tivemos uma dificuldade da inscrição de 4 jogadores e os outros 2 jogos fora. Não era o esperado, algumas expulsões também, né? Mas assim, o time deu uma fechada, se fecharam, está fechado com o treinador, nós estamos fechados junto com eles. E a gente estamos torcendo e tentando fazer que a gente consiga passar para eles, principalmente essa importância do jogo que o Rio Branco tem. Qual é essa importância, Rio Branco e União? E vamos fazer com que eles entendam isso. Eles precisam entender essa importância do jogo. E com essas 3 derrotas, a importância está maior. Eles têm que ter essa visão. Eu acredito que eles devam se doar ao máximo para que aconteça um resultado positivo. Essa é a nossa esperança. Agora, como é que vocês estão trabalhando essa questão do suporte para o Marcelo Bordon? Porque a gente sabe que, ainda mais se tratando de futebol brasileiro, 3 derrotas num campeonato curto como a Série A2, que são apenas 19 partidas, a equipe acaba ficando abalada e o treinador é o primeiro que, teoricamente, na cultura do futebol brasileiro, é cobrado. Como é que vocês estão dando suporte ao Marcelo Bordon para que ele se sinta tranquilo para continuar com o trabalho dele? Olha, nós montamos um time e o auxiliar do Bordon é o Emerson, muita competência e todos sabendo da situação do clube, do time. O amparo para o Bordon, com o Marcelo Bordon, ele está amparado com a gente. Nós não temos discussão nenhuma de demissão, nada disso. Independente do que acontecer, não tem nenhuma questão de demissão, de nada. A intenção é ficar com o grupo e que ele continue nos ajudando. Porque, pessoal,
montar o time, chegar com o time, colocar um time dentro de campo, sem ter feito um planejamento, sem tudo isso, não vamos chorar aqui o leite derramado, mas uma coisa é certa, a vontade e assim, o compromisso e responsabilidade de todo mundo, todos estão fazendo. A situação de vir o resultado, é óbvio que a gente quer isso, mas às vezes ele não vem. E a gente esperamos que ele venha o mais rápido possível, quando ele vier, para que a gente esteja preparado para isso, entendeu? Sim. Valdir, como é que você pegou a equipe do Rio Branco para ser o presidente, financeiramente falando e estruturalmente falando? Olha, financeiramente o clube não tem nenhum valor, não tem nenhum dinheiro, assim, que você pegue. Ele tem algumas ações em juízo, tem venda de alguns jogadores e tem recebimento, mas esse recebimento não chega na nossa mão, porque ele está bloqueado. A verba da federação também está bloqueada, né? E nós estamos correndo contra o tempo para desbloquear a verba e para tentar fazer os máximos de acordos possíveis que estão sendo feitos para que sobre e vai sobrar um retorno disso, das ações. Então a nossa esperança é isso, mas que a gente está correndo bastante contra o tempo nisso, né? Eu acredito que a verba da federação, até sexta-feira, eu acho que a gente já definiu os nossos compromissos lá, então a ideia e nós estamos correndo contra isso. Desde o dia que nós assumimos, a preocupação nossa foi tudo em cima disso, porque não dá para se tocar nada sem dinheiro, né? E o dinheiro precisa ter. Estamos carentes de patrocínios, né? Estamos negociando com vários, mas estamos carentes. Então nós estamos só com o coração, entendeu? Então a gente precisa sanar isso o mais rápido possível. A parceria com a ZAC Esportes foi desfeita. Queria que você falasse um pouco sobre isso e o que você acha, né, sobre as parcerias nos clubes do interior, até porque a maioria deles hoje sobrevive somente com as parcerias, né? Então, a parceria com a ZAC, ela foi destratada em dezembro, né? Então, assim, eu não tenho o teor dela, o que saiu de bom, o que veio de bom. O que dá para dizer é que a gente fez uma parceria com o Cândido Neto, ele se comprometeu com alguns jogadores e a comissão, e nós com outros jogadores. Essa que é uma parceria que está sendo feita com o empresário da cidade e aguardamos ver se dá um resultado positivo disso, né? Nós vamos começar a medir isso agora, né? Esperamos que seja o que a gente combinou com todos, né? É isso que esperamos. Agora, tirando a situação ruim que a equipe se encontra pelas 3 derrotas, o derby é um jogo à parte. Provavelmente para os torcedores é uma final de Copa do Mundo, os torcedores dos dois lados. O União Barbarense está engasgado na garganta do torcedor, Valdir? Olha, engasgado eu não te digo, né? Mas assim, tem um tabu há muito tempo, né? E uma coisa, quando a gente até brincávamos, quando a gente assumiu, muita gente me pedia isso. Valdir, você tem que ganhar do União. Nem se você descer, mas tem que ganhar do União. Eu sei que é um jogo muito gostoso de se jogar, eu acho que os jogadores estão adorando essa pegada e tudo isso. Lógico, tivemos problema das 3 derrotas, podíamos estar numa situação melhor, mas o jogo em si, ele dá muita motivação. Então, querer ganhar do União, esse é o nosso objetivo e nós vamos fazer de tudo para isso, você não tenha dúvida. Agora, eu disse que poderia estar engasgado na garganta do torcedor, Valdir. É que antes de presidente você é torcedor da equipe do Rio Branco. Também. Então fala pra gente finalizar essa entrevista, um derby marcante pro torcedor, Valdir. Olha, derby marcante para mim é marcante porque você perder em casa pro União é difícil. Todo derby que você perde em casa pro União, isso aí marca muito. Porque empatar já é ruim em casa e perder o derby, então quase todos os derbys que a gente perde aqui em casa pro União, isso aí marca a gente, que você não quer xingar todo mundo, quer fazer de tudo, mas olha, perder em casa não dá. Então, sem sombra de dúvida, já respondi bem, o que a gente quer quinta-feira, e se Deus quiser, isso vai acontecer. Tá certo. Então, Valdir, queria agradecer muito a atenção com a equipe do Comendo a Bola. Boa sorte para você, que o Rio Branco consiga aí dar a volta por cima e se consagrar novamente, voltar, né? Tomara. Um clube grande nunca deixa de ser grande, né? Sim. Mas voltar aos dias de glória
que fizeram do Rio Branco uma das mais tradicionais equipes do interior. Nós estamos agora há um mês, assim, tem muita coisa para se fazer e tem bastante pessoas ajudando, tem bastante voluntários ajudando, bastante pessoa. A prefeitura está ajudando no que ela consegue fazer para a gente também, tudo de bom. Agora, o que a gente precisa deixar bem claro aqui, que o Rio Branco não vai ser um clube só de futebol, viu, gente? Nós vamos voltar a ter os campeonatos de xadrez, de vôlei, nós vamos querer unir tudo isso novamente. O Rio Branco ele foi grande e sempre quando ele foi grande não foi só no futebol. Ele teve equipe de natação fantástica, de basquetebol. Então a gente quer fazer do Rio Branco um time grande, mas não só no futebol. No futebol feminino, no xadrez, no vôlei, em todas essas modalidades de esporte que a gente puder estar colado, a gente vai estar. Tá aí, então, meu caro Luiz Peninha e torcedor rio-branquense, com imagens de Márcio Coelho, Valdir Ribeiro da Silva, presidente do Rio Branco, e Leonardo Carigo para o Comendo a Bola.